Muito obrigado a todos que nos prestigiam hoje. É um prazer recebê-los nesse ambiente virtual mais uma vez. Em nome da Fiesp, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, agradecemos a presença desses dois grandes entendedores, desses dois grandes amigos, que são Tonico e Tiago. Agradeço também, sobremaneira, a Camila, que vai conduzir os trabalhos, a quem de imediato passo a palavra. Obrigada, Cláudio, e boa noite a todos. Eu queria primeiro agradecer ao professor Cláudio pelo convite de estar moderando o ArbTalks de hoje. Eu também queria agradecer à Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem da CIESP-Fiesp, especialmente a Lilian, ao João, ao Daniel e à Aline, que sempre nos ajudam com toda a organização, e apoiam a iniciativa do ArbTalks, que a gente realiza em parceria com a ABARB, que, para quem não sabe, é a Associação Brasileira de Estudantes em Arbitragem. É um prazer estar aqui hoje para tratar de um tema que vem sendo bem debatido, que são as decisões judiciais sob sigilo em processos que envolvem arbitragem, e é um prazer maior ainda estar aqui com dois grandes palestrantes, que são o Tonico Monteiro da Silva e o Tiago Marinho Nunes. Eu vou dar uma resumidinha aqui no currículo deles. O Tonico é advogado em São Paulo, ele é sócio da área de solução de disputas do Eliel Batista, é mestre em processo civil pela USP, possui MBA em Finança, Comunicação e Relação com Investidores também pela USP, e é fellow do CIARB. O Tiago é professor do IBMEC São Paulo, ele é doutor em Direito Internacional e Comparado pela USP, tem mestre em Contencioso, Arbitragem e Modos Alternativos de Resolução de Conflitos pela Universidade de Paris II, Panteão Assas, também é fellow do CIARB. Os dois têm ampla experiência em arbitragem, tanto como advogado quanto como árbitro, e os dois escreveram artigos bem interessantes sobre o tema de hoje, embora com posicionamentos um pouco diferentes, então acho que por isso a gente vai ter uma conversa bem legal. E até por isso também a gente mudou um pouco a estrutura do ArbTalks, então a gente vai começar com cada palestrante falando cerca de 15 minutos sobre essas decisões judiciais, principalmente as do TJ São Paulo, e se eles entendem que elas podem ou não e como elas podem impactar o futuro da arbitragem. Depois a gente vai ter 5 minutos de réplica ou tréplica, caso os nossos palestrantes queiram. E ao final, dependendo do nosso controle de tempo, a gente vai guardar 15 a 20 minutos para perguntas do público. Então, quem estiver nos assistindo e tiver qualquer dúvida, é só escrever no chat do YouTube, que no final eu coloco elas para o Tonico e para o Tiago. E feitos todos esses esclarecimentos, acho que a gente pode dar início ao ArbTalks, e quem vai começar o debate vai ser o Tonico. Muito obrigado, professor Cláudio, doutor Tiago, Camila, satisfação estar aqui. E eu já quero dizer, Tiago, eu gosto muito de você, né? Respeito imensamente as suas opiniões, mas eu já adianto que, infelizmente, nós não vamos poder concordar. Eu acho que muito em breve você vai perceber que a sua posição, de fato, não é a mais acertada. Feito essa observação, eu acho que é importante a gente lembrar, a gente abordar as coisas pelo começo. Nós vamos tratar das decisões sobre sigilo, mas o que são essas decisões? Eu sei que quase todo mundo aqui deve ter conhecimento do assunto que a gente está tratando, mas convém rememorar. Essas decisões são decisões que têm nome e sobrenome, e elas atendem pelo nome de Eduardo Pellegrinelli, que é o juiz auxiliar na primeira e na segunda vara empresarial aqui em São Paulo, que foi quem primeiro proferiu essas decisões, determinando ou declarando a inconstitucionalidade do artigo do CPC, e essa decisão depois foi acolhida ou abraçada, né, por outros juízes também das varas empresariais e finalmente, no Tribunal de Justiça de São Paulo, especialmente pela primeira Câmara de Direito Empresarial. O que ela diz? Né? O que essas decisões dizem? Elas dizem o seguinte: o procedimento de arbitragem pode ser protegido pelo sigilo, se essa for a vontade das partes. Mas isso vale só para o procedimento de arbitragem. Isso não vale na justiça estatal. Na justiça estatal, o regime é da publicidade. Então, mas aí vocês dizem o seguinte, para um pouquinho, o artigo 189 do CPC não autoriza ou não impõe o sigilo
quando a causa versar sobre arbitragem? Sim, mas o entendimento judicial é que o artigo 189 do seu inciso 4º é inconstitucional. Essa decisão gerou uma reação muito grande. Eu digo que essa decisão não é ruim, ao contrário, ela é boa. Eu diria mais, ela não é só boa, como ela é correta do ponto de vista do direito posto. Ela trata a questão como a questão deve ser tratada. Ela não é só uma decisão boa, ela é uma decisão ótima. O que é ruim, o que foi muito ruim, foi a reação que a comunidade arbitral, ou parte dela, que eu estou generalizando, teve. Quando saiu essa decisão, o que a gente ouvia era o seguinte: acabou a arbitragem no Brasil. Ninguém mais vai querer fazer arbitragem em São Paulo. O Tribunal de Justiça acabou com o sigilo da arbitragem. A arbitragem está sob ataque do Poder Judiciário, especificamente do Tribunal de Justiça. Eu confesso que eu estava até esperando um convite para a extrema-unção da arbitragem, num dos e-mails do SEBAR. Essa reação é exagerada, não tem a menor razão de ser, é uma reação alarmista e que tem como ponto de partida ou a ignorância ou a má-fé. A conclusão do Tribunal de Justiça, ao determinar a inconstitucionalidade desse inciso do artigo 189 do CPC, ele coloca em prática o que a esmagadora maioria dos países já faz. Não há um sigilo automático nas causas que tratam de arbitragem, como acontece na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Bélgica, na Austrália, na Suíça, inclusive. Eu estou falando aqui do sigilo na fase judicial, eu estou falando de sigilo na ação proposta para anular a arbitragem ou na execução forçada da sentença arbitral. Então, dizer que essas decisões do Tribunal de Justiça vão tornar a arbitragem no Brasil inviável é de um sem sentido tremendo. Para onde que o cara vai para Paris, onde exatamente o mesmo tipo de coisa vai acontecer, ele vai para Nova York, vai para Londres, o regime é o mesmo. O que o Tribunal de Justiça impôs para as arbitragens no Brasil é o que acontece no resto do mundo. E quem disser que o sigilo na arbitragem acabou, está mentindo, ou não leu a decisão. Porque a decisão ela é muito clara em preservar o sigilo durante a fase arbitral. O que ficou afastado é só o sigilo na fase judicial. Mas dá no mesmo. É lógico que não. É lógico que não. Às vezes, eu fico com a sensação de que os arbitralistas, de uma maneira geral, se sentem atacados cada vez que o tribunal questiona algum aspecto da arbitragem. É como se ninguém tolerasse qualquer tipo de questionamento. E as coisas não podem ser assim. Quem se dedicar a estudar o tema por 5 minutos, não precisa ser muito, basta 5 minutos, 10 se for um arbitralista muito convicto. O sujeito vai ler o artigo 189 e vai ver que o que ficou afastado é o sigilo automático. Mas isso não significa que a parte não possa e o advogado não deva pleitear o sigilo com base nos outros artigos, nos outros incisos, do artigo 189. O tribunal entendeu que o inciso 4º é inconstitucional. Só isso. O segredo de negócio, as informações estratégicas, invenção, lista de cliente, tudo isso continua merecedor de proteção. A diferença é que o advogado vai ter que justificar
né? Nesta arbitragem, discutiu-se um tema que merece ser protegido pelo sigilo. Essa é a única diferença. A decisão, a reação que nós tivemos a essas duas decisões, elas foram não só ruins, mas foram inadequadas porque elas acabaram ecoando no resto do mundo, e o eco a gente sabe que nunca é a reprodução fiel do som. Elas acabaram ecoando, e o que fica não é a razão técnica, não é o fundamento jurídico, o que fica é o alarmismo, o escândalo, o dramalhão, fica a sensação de que o Brasil não prestigia a arbitragem, que o Tribunal de Justiça persegue a arbitragem, não é nada disso. Então, eu acho que se faz um desserviço à arbitragem. E a gente ouve muito o seguinte: meus clientes não vão mais querer fazer arbitragem no Brasil, meus clientes só escolheram a arbitragem porque a arbitragem tem sigilo. Eu fico na dúvida do quanto isso é legítimo, porque vamos pensar do ponto de vista da parte, né? O interesse da parte, que é ter o seu sigilo, o seu segredo de negócio preservado, a sua intimidade preservada, né, ela não foi afetada por essas decisões do Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça atende a essas preocupações sem o menor problema. O que o Tribunal de Justiça não atende, e isso incomoda, é que a publicidade acaba expondo outros atores na arbitragem. E isso, sim, causa um certo incômodo, porque o árbitro não quer que todo mundo saiba que a sua decisão está sendo questionada num processo judicial. O árbitro não quer que as pessoas saibam que alguém está dizendo que faltou com o dever de revelação. O advogado não quer aparecer, ou não quer que as pessoas saibam, que ele está questionando a arbitragem, porque isso pega mal no country club. Né? O parecerista não quer ter as suas opiniões expostas assim, sem maior cuidado, porque as opiniões vão comprometê-lo mais para frente, e, sobretudo, se o sujeito vier assumir um posto de árbitro. Eu acho que a decisão do Tribunal de Justiça ela vai contribuir e muito para melhorar a arbitragem. No começo, eu penso que a retração é natural, mas a qualidade das decisões tende a melhorar. Os atores da arbitragem, os advogados, os árbitros, os pareceristas, né, todo mundo vai tomar muito mais cuidado, sabendo que, eventualmente, pode estar sujeito ao escrutínio público. E funciona exatamente como funcionou na jurisdição estatal. É por isso que a gente tem a publicidade, né, porque o contraste na atividade judicial pela opinião pública é uma garantia do jurisdicionado, é uma garantia, como dizia Elio Tornaghi, contra a prepotência e o arbítrio, mas para o juiz é uma garantia contra a suspeita e a maledicência. A arbitragem não se limita a CCI, Fiesp, CCBC, as grandes câmaras, tem um mundo enorme de arbitragens. E agir às claras é sempre o propósito de um homem de bem. Os bons árbitros e os bons advogados não vão se incomodar de terem os seus trabalhos e as suas posições expostas, eu não tenho a menor dúvida. E essa vai ser a grande contribuição dessas decisões. Doutor Tiago. Muito boa noite. Em primeiro lugar, meus cumprimentos, professor Cláudio Finkelstein,
Muito obrigado pelo renovado convite para estar aqui no Arbitalks. É um prazer rever você, é um prazer rever a Camila Simão, é um prazer rever o ilustre Tonico Monteiro da Silva. Vejo o Cláudio, vejo Camila e me lembro com muito saudosismo da época que eu era coach da PUC São Paulo, durante 2 anos, de 2011 a 2013. E tenho muita saudade da PUC e um grande respeito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Espero estar sempre com vocês, em breve. Bom, vamos ao tema. O doutor Tonico trouxe uma opinião muito contundente a respeito dessas decisões, vamos dizer, da decisão, do precursor dessa decisão a respeito da inconstitucionalidade do artigo 189, inciso 4º, do Código de Processo Civil. Me chamou a atenção, no primeiro momento, o tema do nosso webinar sobre o futuro da arbitragem no Brasil. Eu concordo com o Tonico de que o futuro da arbitragem não está em jogo. Essas recentes decisões, aliás, são decisões bem isoladas, tá? São decisões aqui de São Paulo. Elas ainda estão numa fase ainda de discussão. Elas não foram levadas ainda, ou devem estar sendo agora levadas às instâncias superiores. E eu creio que haverá uma reforma. Né? Eu creio que haverá uma reforma. Eu tenho, com todo o devido respeito que eu tenho aos julgadores, ao Tribunal de Justiça, eu advoguei por muito tempo, apesar de ser do Rio. Eu moro em São Paulo há 21 anos, e desde o ano 2000 eu advogo em São Paulo. Advogava, né? Porque de um tempo para cá eu atuo 100% como árbitro ou como professor universitário, professor do IBMEC São Paulo. Mas eu me coloco aqui na posição não só de árbitro, mas na posição também de advogado. Né? Eu escrevi um pequeno artigo sobre essas recentes decisões na minha coluna do Migalhas, na qual eu trouxe novamente o assunto da confidencialidade. Ele já havia sido discutido na arbitragem comercial, e vamos fazer aqui um parênteses, estamos falando de arbitragem comercial pura. Não vamos falar de arbitragem com a administração pública, que essa tem que ser pública, essa não pode ser sigilosa, e também vou evitar falar da arbitragem envolvendo companhias abertas, até porque há uma discussão, eu sou favorável à abertura, a não ter sigilo nesses casos. Acho que a proteção dos investidores da companhia merece que não haja sigilo na arbitragem, mas a arbitragem comercial, em geral, ela é diferente. Ela é diferente do processo. O fato dela ser diferente vem muito de uma teoria francesa, que foi muito preconizada por Philippe Fouchard, e por Emmanuel Gaillard e por Berthold Gödel, de que a arbitragem é feita para o litígio. Não é o litígio que é feito para a arbitragem. O sigilo, a confidencialidade do procedimento, por mais que vários discordem dessa posição, para mim, um elemento intrínseco da arbitragem comercial. Os litígios que são travados na arbitragem comercial são litígios muito diversos e diferentes do que aqueles, em relação àqueles que são processados no Poder Judiciário. Tá? E existe uma razão para isso. As partes querem isso, porque elas querem uma esfera privativa, com árbitros da escolha delas, com uma Câmara administrando o procedimento da escolha delas, com uma sede da arbitragem da escolha delas, com uma lei aplicável ou a ausência de lei por equidade da escolha das partes. É tudo da escolha das partes. O elemento sigilo, ele surge muito da vontade, né? Normalmente, os regulamentos prevêem isso. Tá?
mas ele é um elemento intrínseco da arbitragem. São litígios de grande magnitude que são resolvidos na arbitragem comercial. Litígios que envolvem informações muito sigilosas, muito importantes, informações estratégicas das empresas. A parte, ela tem o direito de resolver o seu litígio de uma forma cativa. Ela tem esse direito, não há nada que impeça. O que o julgado, com todo o devido respeito que eu tenho ao prolator da decisão e em primeira instância e em segunda instância, o que na minha opinião está errado, eu não quero aqui, só para fazer um parênteses, não quero entrar aqui naquela questão da reserva de plenário, que alguns autores contestam, acho que senão a gente vai abranger demais. Vamos tentar restringir o elemento sigilo, o elemento confidencialidade. Mas o que o acórdão fala, na minha opinião, que está errado, é o seguinte: a generalizada imposição de segredo nos juízos arbitrais obstaria a formação do direito, consolidação dos precedentes. E outra questão, o acórdão fala, em determinado momento, que essa imposição de sigilo, ela seria, estou tentando só achar aqui aonde que eu anotei, mas ela adviria do fato de atender interesses dos árbitros que teriam estabelecido genericamente o sigilo dos seus procedimentos. Não é isso. O sigilo não interessa para os árbitros. Eu não tenho problema algum se uma sentença minha for levada ao judiciário. Algum, até vou gostar. Problema algum. Eu me dedico muito aos meus casos e às minhas sentenças. Só que o problema são as partes, são os usuários. Quem escolhe a arbitragem não é o árbitro, é a parte, é o usuário. Na minha opinião, o grande problema que essa decisão gera, primeiro, é de caráter jurídico, porque eu estou violando uma regra pactuada pelas partes, tá? A regra do sigilo, ela é pactuada tanto nas arbitragens comerciais, tanto nos regulamentos, quanto nos termos de arbitragem. Tá? Eu vou estar violando uma questão que deve sobreviver na fase pós-arbitral. Não faz o menor sentido eu ter sigilo durante a arbitragem e na fase pós-arbitral não ter sigilo. Foi justamente por essa razão, e esse tipo de sigilo, tá, de segredo de justiça que era atribuído no passado, antes da reforma do CPC de 2015, ele era justamente fundamentado em questões constitucionais também, do direito à intimidade empresarial, do direito de resguardar o segredo de negócio, salvo engano, baseando-se no artigo 170 da Constituição Federal. Tá? E outras questões envolvendo propriedade intelectual, segredo industrial. Tá? Eu quero dizer o seguinte: a evolução da nossa jurisprudência sobre segredo de justiça, nesse tipo de ação, fez com que o legislador, de forma muito sábia, no meu modo de ver, de uma forma estudada, de uma forma analisada, mapeada, criasse o artigo 189, inciso 4. Ele não nasceu do nada, sabe? Essa é a minha opinião. Ele não nasceu do nada, essa disposição do Código de Processo Civil. O legislador soube que o sigilo, a confidencialidade, é um elemento intrínseco à arbitragem comercial. Eu falo muito, vocês já devem ter visto que eu falo muito sobre arbitragem no agronegócio. Por que o sigilo é importante para a arbitragem no agronegócio? Para a proteção
da cadeia produtiva agroindustrial, para a estabilidade dos negócios travados nessa seara. As partes têm esse direito. Elas têm esse direito. A questão de formação de precedente não é de se liberar o julgado para... É até interessante, mas o número de arbitragens é muito pequeno para a formação de precedente. Cada caso é um caso na arbitragem. Eu sou muito favorável a falar o termo jurisprudência arbitral, eu gosto. Até trato disso na minha tese, no meu livro, na Arbitragem e Prescrição, sobre esse tema, quando eu digo que há uma importância de se ter dos árbitros pensarem de forma harmônica para decidir sobre prescrição, se baseando, por exemplo, na jurisprudência arbitral. Mas isso é um caminho a ser traçado. Eu acho que as pessoas devem conhecer de uma forma breve o que se decide, de forma... Eu acho que tem que ser trabalhado. A gente não vai poder, de vez, agora, a arbitragem está crescendo muito no Brasil, impor sigilo para tudo. Eu acho que a gente tem que atenuar um pouco as questões, publicar os ementários, como outras câmaras fazem, Câmara do Mercado, salvo engano, tá? Desenvolver questões sobre impugnação de árbitro. Acho que está sendo feito, salvo engano, está sendo feito um estudo atualmente a respeito disso. Não sei se é a ABARB que está envolvida, mas não é a ABARB, né? Mas está sendo feito um estudo sobre os motivos que levam à recusa, a aceitação ou recusa de um árbitro por meio das decisões de comitês das câmaras de arbitragem. Eu acho isso legal. A jurisprudência arbitral, por exemplo, no âmbito da CCI, por que existe a regra da via direta, né, chamada direct choice, o voie directe, que o árbitro decide, numa arbitragem internacional, diretamente a lei aplicável se não houver escolha das partes, em razão da existência de uma jurisprudência arbitral internacional desenvolvida na França, principalmente, em que se excluiu o método conflitual, o método de conflito de leis, para se definir qual é a lei aplicável a determinado litígio. Então, eu sou a favor de uma jurisprudência, mas não é com base nesse fundamento que deve prevalecer o descarte do sigilo na arbitragem. A arbitragem comercial, ela deve ser sigilosa, a não ser que as partes não queiram. Agora, elas têm o lídimo direito de proteger o seu negócio. Eu acho que isso que faltou no acórdão, faltou analisar essa questão. Existe um parecer do professor da casa, Nelson Nery Júnior, discorrendo sobre esse assunto, sobre o segredo de negócios. É um parecer publicado na Soluções Práticas, tá? Edição de setembro de 2010, sobre livre iniciativa. Existem vários princípios inerentes à confidencialidade, ao sigilo, que são protegidos pela Constituição. O meu ponto, Tonico, não é de, vamos dizer, vai acabar, ou vai ser algo terrível, mas pode ser que a gente tenha uma consequência econômica, tá, a longo prazo, se esse acordo não for restaurado, ou se não houver, pelo menos, um meio termo, tá? Porque algumas empresas vão deixar de querer, pelo menos, utilizar São Paulo como sede de arbitragem. É um pensamento que eu tenho, pensando nos agentes de mercado, pensando no que não é a minha praia, entendeu? Não quero desagradar os comercialistas falando algo errado, mas os agentes de mercado, pelo que eu estudo, querem previsibilidade, querem segurança jurídica para a realização de negócios. A arbitragem não é uma litigância pesada do judiciário. É um método para resolver um conflito. A maioria das decisões arbitrais no Brasil são espontaneamente cumpridas. Na minha experiência profissional foi assim. Você pode ganhar, você pode perder, é do jogo. Mas elas são cumpridas. Acho que era essa a minha opinião. Devolvo ou para a Camila, para alguma pergunta, ou diretamente para o Tonico, caso queira fazer considerações, por gentileza.
Eu imagino que o Tonico vai querer responder. Eu só ia adicionar o que o Thiago falou, para que o Tonico também enderece, respondendo o Thiago, o fato de que, se a gente olhar para os service da Queen Mary sobre a arbitragem internacional, a confidencialidade é listada entre as 5 características mais valiosas da arbitragem, Cruising Counsel está em segundo lugar, e considerando também que, além de matérias de segredo de negócio, a própria existência da arbitragem pode ser prejudicial para algumas das partes. Perfeito. Eu não tenho a menor dúvida que a confidencialidade é uma característica fundamental, importante para a arbitragem. Mas ela não é a única. E as pessoas tendem a valorizar isso um pouco demais. Quer dizer, ninguém escolhe a arbitragem só porque ela é confidencial. A arbitragem tem muitas outras qualidades. A arbitragem, a confidencialidade, ela funciona durante a arbitragem. Ninguém está questionando isso, ninguém está discutindo isso. As partes têm todo o direito de decidir por incluir ou não uma cláusula de confidencialidade no procedimento. Mas o direito de escolha para aí. Por quê? Porque a Constituição não autoriza. A Constituição autoriza o sigilo apenas em 2 casos. Quando houver interesse público ou intimidade, para proteger a intimidade das partes. E a escolha das partes aí não é interesse público. Interessa só a elas. O ponto importante, e que o Thiago não abordou, é o seguinte: nenhum outro lugar do mundo teve esse tipo de problema. Você vai me dizer que Paris, Londres, Nova York, Genebra deixaram de ser sede ou foro importante porque o judiciário não estende a cláusula de sigilo? Não. E São Paulo vai ser a mesma coisa. Segundo lugar, se houver matéria que mereça a imposição do sigilo, segredo de negócio, estratégia comercial, o que for, né? Basta requerer o juiz e dizer, olha, essas informações são sigilosas, então, por força do artigo 189, eu não sei agora qual o inciso, mas... Inciso 4. Inciso 4 é o que que é o inconstitucional, né? Mas por força do artigo 189, inciso 1, ou 2 ou 3, 2 acho de pouco provável, né? Mas inciso 1 ou 3, eu quero que a causa tramite sob sigilo. E o juiz vai deferir, porque nestes casos há um interesse constitucional a ser protegido. Então, o acórdão, ele não atrapalha em absolutamente nada, né? Ele não torna, ele não viola, nesse sentido que as pessoas estão colocando, ele não expõe as partes, porque, se for o caso, o juiz pode decretar o sigilo para proteger o negócio, proteger a invenção, ou a intimidade, o que for. Eu não vejo... E vamos pensar o seguinte, tem certas coisas, e nem diga que é uma violência à autonomia da vontade, porque a autonomia da vontade tem limite, e um dos limites é o limite constitucional. Você imagina que as partes possam, num contrato qualquer, estabelecer o seguinte, olha, o contrato de compra e venda de imóvel, mas se tiver ação, essa ação vai tramitar sob sigilo. Eu tenho a minha vontade, posso. É lógico que não. É um negócio processual cabível? Não. Por quê? Porque a Constituição não autoriza. As partes não podem estabelecer, no termo de arbitragem, que
a causa vai tramitar em inglês, né? Porque a Constituição também não autoriza, né? Então, tem certos limites, né? As partes podem estabelecer um monte de coisa na arbitragem, porque a arbitragem tem esse fundamento contratual. A justiça estatal, não. A verdadeira jurisdição, para deixar os arbitralistas irritados, a verdadeira jurisdição não permite que as partes escolham o sigilo e imponham essa obrigação ao juiz e aos outros jurisdicionados. A questão da jurisprudência, você tem razão, né, Tiago, até porque a jurisprudência que seria formada nesses casos é muito limitada e são casos patológicos, né? Então, não é esse o problema. Mas eu insisto, o direito das partes fica preservado se houver algo a ser mantido sob sigilo. Senão, não. Senão, a parte tem que se sujeitar às mesmas circunstâncias que todos os outros mortais. Se Camila me permitir. Permitido, Tiago. Eu acho, Tonico, que completamos esse ano 25 anos de lei de arbitragem, e só agora, porque só agora isso está surgindo, esse tipo de decisão está surgindo. Tem algo errado. Tem algo errado. Parece que tem uma curiosidade de saber o que se decide. Porque, como eu disse anteriormente, e mantenho o que eu disse, e você está correto de dizer, as partes têm o regulamento, diz, as partes fazem o que elas querem, mas o artigo 189, existe um princípio hermenêutico, você conhece, que a lei não contém palavras inúteis. Tá? E o artigo 189, parágrafo 4º, inciso 4º do CPC, não foi criado de forma acidental. Não foi. Ele foi pensado, ele foi estudado, com muito cuidado. Há quem critique o CPC, eu não, eu gosto. Eu gosto do código, como ele está. Ele foi muito bem pensado, é uma norma inteligente. É uma norma muito inteligente. Ele foi criado para isso. O regulamento da CCI, ele vai, as partes são, vamos dizer, em alguns regulamentos, como o CCBC, por exemplo, CAMAR, diz que o procedimento é rigorosamente sigiloso. A CCI, o regulamento da CCI, já na edição de 2021, artigo 22, sobre condução da arbitragem, o item... deixa eu ver aqui... Não sei se... sim. O item 3, ele diz o seguinte: mediante requerimento de qualquer parte, o tribunal poderá proferir ordens relativas à confidencialidade do procedimento arbitral ou de qualquer outro assunto relacionado à arbitragem. E poderá adotar quaisquer medidas com a finalidade de proteger segredos comerciais e informações confidenciais. O regulamento da CCI é ainda mais forte, né, no sentido do próprio tribunal. Bom, do próprio... Não, a CCI, se você me permite a intervenção... Por favor, por gentileza. Veja que a CCI, o sigilo não é default, quer dizer, você tem que requerer. Né? E ela não é porque arbitragem, para proteger o sigilo, para proteger o segredo do negócio, isso ou aquilo. O inciso 4º pode ter sido pensado, pode ter sido refletido, mas foi pensado errado e foi refletido errado porque é inconstitucional. É inconstitucional. Né? A intenção é a melhor possível, não tenho dúvida, mas é inconstitucional. Né? Então, infelizmente, tem essa limitação. Né? E veja, Tiago, diminuiu a arbitragem em Paris porque as partes
ou porque Cassino, o caso do Cassino, você consegue ver o que aconteceu, ou diminuiu a arbitragem em Nova York, ou em Londres, ou... Não! Isso nunca foi problema lá. Por que surgiu agora o voyeurismo, que o Júlio e o Dr. Guerreiro gostam de falar nesse fetiche, né? Surgiu em 2015, com esse inciso 4º maroto, né? O número das arbitragens cresceu. Então, essa é a explicação que tem. E tudo que é sigiloso, né, a gente acha estranho. Né? Tudo que é... eu vejo com uma certa naturalidade, e inclusive a reação das pessoas de não quererem a publicidade. Gente, pode... a parte... Tem proteção. Pô, o cara fala, olha, tem segredo de negócio, tem estratégia, eu não quero, não convém que as pessoas saibam porque vai estragar o meu negócio, tem lista de cliente, tem documentos que tratam da minha invenção, patente, ok. Não, mas eu não quero porque eu não quero, porque a minha vontade, não. Tudo bem, eu acho o seguinte, eu só discordo da questão da inconstitucionalidade, para mim não é, mas eu acho que você tem um ponto no sentido de nós construirmos um meio termo. Eu acho que o CCI já deve estar fazendo isso, mas em algum momento publicar as sentenças arbitrais, retirando dados essenciais. Acho que já há uma... As pessoas clamam por transparência, cada vez mais. Transparência, transparência, transparência. A gente vive num mundo, hoje em dia, em que tudo, como bem diz o acordo, né, tem que estar às claras, né, de forma, na minha opinião, equivocada. Né? Certo, tem que estar às claras, mas a gente precisa respeitar os limites da privacidade das partes. Eu não acho nada estranho do sigilo. Certas questões são absolutamente sigilosas. Tem certos negócios que simplesmente não vingam, principalmente negócios relativos a fusões e aquisições, por conta de vazamento de uma informação ou outra. A gente vê, hoje em dia, casos conhecidos que são, por regra, sigilosos, mas circulam aí por grandes mídias. E, enfim, não sei se isso, depois algum estudo precisa demonstrar se isso gerou. Você está dizendo que não gerou nada, que a arbitragem vai continuar e vai continuar bem. Eu tenho certeza, só que isso está acontecendo agora. As arbitragens que a gente está recebendo agora são arbitragens cujas cláusulas foram inseridas há alguns anos atrás. A gente está vivendo agora um período em que a parte está pensando duas vezes. Eu não diria na escolha da arbitragem, mas talvez na escolha da sede. Tá? Talvez na escolha da sede. Tirar do Brasil, tirar de São Paulo. Não sei por quê. Eu acho, é uma percepção minha, porque o mercado, vamos dizer, no final das contas, o usuário, ele é o beneficiário maior da arbitragem. É para ele, a arbitragem é para ele. Nós somos participantes, tanto como árbitros, tanto como advogados, a Câmara, a Fiesp, que é host desse evento, como administradora de procedimentos de arbitragem. O problema são as partes. A arbitragem, para ela continuar sendo um sucesso que é no Brasil, a gente nunca teve tanta arbitragem, cresce bastante, eu diria, não só em São Paulo, mas em todas as regiões do Brasil, eu vejo, no Nordeste, principalmente, um grande crescimento da arbitragem. É preciso a gente ter um meio termo. O radicalismo, dizendo que é inconstitucional e matar o artigo 189, parágrafo 4º, inciso 4º, perdão, não vai adiantar. Não vai adiantar. O que adianta o procedimento ser sigiloso durante toda a sua tramitação? Chega na fase pós-arbitral, seja numa ação de anulação, seja numa ação de cumprimento de sentença arbitral, seja
na homologação de uma sentença estrangeira por meio público, na minha opinião, não faz o menor sentido aquele sigilo que foi objeto totalmente público. Tá? O que eu acho, e concordo com você, é que alguma coisa precisa ficar clara. É preciso ver o que é decidido. É preciso saber como os árbitros decidem questões relativas a, por exemplo, juros na arbitragem. Isso é super importante, na minha opinião. É importante saber como é que os árbitros decidem casos de prescrição relativos a inadimplemento contratual, já que o STJ fixou fixou uma regra segundo a qual as pretensões decorrentes de inadimplemento contratual prescrevem em 10 anos. Essa jurisprudência, há quem não entenda que jurisprudência não vincula, tem que ser, sim, aplicada pelo Tribunal Arbitral. O árbitro que não aplica está julgando errado. Isso, na minha opinião. Julgando errado. Ou seja, é importante entender como os árbitros decidem questões relativas a um tema super importante na arbitragem, inclusão de terceiros não signatários da Convenção de Arbitragem. É importante que se saiba como os árbitros decidem. Teve até uma discussão interessante no evento recente, se o interveniente anuente é parte do contrato, está vinculado à cláusula compromissória. Isso a jurisprudência arbitral pode dizer, pode subsidiar, que nem na jurisprudência CCI isso subsidiou no passado. A CCI ela é muito liberal no sentido de se formar jurisprudência. Tem um julgado, até cito para ilustrar, de 1982, tá? No caso CCI 4131, tá? Que ele diz o seguinte, está publicado no ICC Collection Awards. As decisões dos tribunais arbitrais formam progressivamente uma jurisprudência que se deve levar em conta, pois ela deduz as consequências da realidade econômica, além de estar em conformidade com as necessidades do comércio internacional, as quais são respondidas pelas regras progressivamente elaboradas na própria arbitragem internacional. Se a arbitragem internacional já é um grande meio formado por regras próprias, ordem jurídica arbitral, Emmanuel Gaillard, isso vai se dar também na arbitragem comercial nacional, no caso, a nossa arbitragem brasileira. Vou citar Ducto, Dalla, Halliburton, Sul América, são todos nomes que a gente conhece, porque foram, de uma maneira ou de outra, para o judiciário. Você vai me dizer que a Sul América não vai mais fazer arbitragem porque vazou o caso em Londres, ou que o Halliburton não vai mais fazer arbitragem porque foi transmitido ao vivo o julgamento da questão constitucional em Londres? Não vai. Você vai mudar de São Paulo para outro lugar porque o Tribunal de Justiça vai decretar, vai dizer que é inconstitucional o inciso 4º? Duvido. Também acho que não. Acho que não, mas eu acho que a decisão é um pouco radical. O que é radical é a gente precisa mudar a Constituição. A Constituição diz o seguinte: tem duas possibilidades, duas únicas. Assim, a lei só pode restringir a publicidade em duas situações: quando houver defesa da intimidade ou interesse social. Eu te pergunto, a cláusula arbitral que prevê o sigilo, ela é de interesse social? Lógico que não, é interesse das partes só. Então, acabou, não tem que discutir. Tem uma questão de intimidade empresarial, da privacidade, também discutida na Constituição, que outros colegas entendem. Por esse prisma, eu resguardaria o segredo de justiça, o que já foi, inclusive, um acórdão clássico da ministra Nancy Andrighi, proferida eu até tenho aqui, talvez seja o acórdão
mais citado em matéria de segredo de justiça no agravo regimental, na medida cautelar 14.949, São Paulo, julgado de 19 de maio de 2009. É um clássico acordo. É o acordo mais citado no Brasil em matéria de segredo de justiça. Ele diz que não é taxativo. Né? Exatamente. Eu acho que a arbitragem entrou um pouco na linha desse acordo, o que foi criado pelo legislador no artigo 189, inciso 4º. E eu acho que isso teve sua razão de ser. Eu acho que isso não foi criado do nada, ela não é uma norma acidental, como eu trouxe lá atrás naquela questão hermenêutica, né? Não é nada criado por acidente. Eu acho que as partes têm o direito de saber o que... eu já dei uma palestra uns anos atrás para uma instituição financeira, aqui de São Paulo, grande instituição, e eles diziam que o que eles mais queriam com a arbitragem era o sigilo. Não era só custo-benefício, escolha de árbitro, era o sigilo. A instituição financeira não quer mostrar para o outro a taxa de juros que ela cobra no contrato swap bancário. É direito dela. É direito dela. Agora, concordo com você que isso não vai acabar com a arbitragem. Ela atenua, ela tem um efeito um pouquinho atenuador, Tonico. É o que eu penso, um pouquinho. Pode ser que isso mude. Isso só vai mudar se a gente tirar um pouquinho desse radicalismo de inconstitucionalidade. Eu acho que algumas coisas devem ser divulgadas, outras não. É o que eu penso. Eu tenho uma posição moderada. No começo eu critiquei o acórdão do desembargador Ciampolini, mas acho que ele tem ali o seu fundamento, mas eu acho que ele, para a arbitragem, é um pouquinho radical. Eu acho que a gente pode mudar as coisas em benefício das partes, não dos árbitros, não de ninguém. Alguns colegas entendem que não, tem que botar tudo público por conta das sentenças arbitrais, que não seriam suficientes. Para mim, não é fundamento isso. Eu, da minha parte, adoraria. Nossa, eu acharia legal. Publico até depois, vou pedir a uma revista para que publique a minha sentença arbitral. Mas será que a parte vai gostar? O litigante, o player, o contendente? Não sei. Essa é a minha dúvida e isso fica para pensar. Você quer contemporizar uma garantia constitucional para proteger algo que pode ser protegido de outra forma. Não tem o menor sentido. Data máxima vênia. Né? Antes da gente continuar a discussão, só para dar tempo de colocar algumas perguntas por causa do horário, a gente recebeu algumas aqui no YouTube e algumas por WhatsApp do pessoal da PUC. Eu vou colocar, mas aí aproveitem as perguntas também para continuar o debate. Peraí. Até porque a gente tem só 6 minutos. Né? Acho que a gente vai ter que passar um pouquinho, mas não vai dar para passar muito. Perdão, seu mesmo. Bom, eu vou começar com as do YouTube. A primeira e acho que ela vai mais para o Tonico, se a confidencialidade durante a arbitragem é fundamental e desejável às partes, recusar essa escolha na judicialização de sentenças arbitrais não pode frustrar a utilidade da confidencialidade? Não, porque você consegue preservar o que precisa ser preservado por força dos outros incisos do artigo 189. Então, o que for sigilo do negócio, o que for invenção, intimidade, informação estratégica e tal, pode ser preservado pelos outros incisos. Além disso, e aí acho que é um comentário para os dois, do CPA, Curso Prático de Arbitragem, que fala: o artigo 189, inciso 4, foi sugestão de um grupo de estudos liderado pelo professor Carralho, do qual participei. É importante em casos como o M&A, que lidam com questões sensíveis. Totalmente pertinente a opinião. Totalmente pertinente. E, de novo, que pode ser protegido de outra forma. Né? Não precisa prejudicar, não precisa violar a garantia constitucional para preservar isso. Né?
Só fazendo um adendo nessa pergunta, eu vou para as perguntas do WhatsApp. Vocês acham que tem alguma medida que as partes ou que as câmeras arbitrais possam tomar para evitar decisões como essas do Tribunal de Justiça, seja colocando mais explicitamente que a arbitragem vai ser confidencial na cláusula compromissória ou mandando alguma carta arbitral para o tribunal que for decidir? Doutora Tunico? Essa é para o doutor Tunico ou para mim? Quer responder, Tunico? O que eu faria como advogado é o Sua seguinte, posição. Eu antevendo que na arbitragem vamos tratar de assuntos que são delicados, que podem vir a merecer proteção do sigilo caso tenha necessidade de uma ação anulatória. Eu tentaria colocar um dispositivo por meio do qual a parte contrária já reconhece a natureza sensível das informações que estão sendo discutidas, estabelecendo já de antemão que aquele ponto específico é um segredo de negócio, que aquele ponto específico merece ficar sob proteção. Não tudo, mas uma ou outra coisa que seja essencial para o caso. É uma maneira que eu imaginei de tentar diminuir ou contemporizar os riscos, mas... Concordo. Eu concordo com a ideia do Tonico, a ideia é pertinente. Então, quem sabe fica para os próximos contratos. A ideia é pertinente, eu acho importante que tenha uma ação forte aí das instituições junto ao STJ, se possível, para que essa decisão não vingue, ela precisa ser reformada. Isso não pode prevalecer, na minha opinião. Faço votos que... eu acho que o comentário feito pelo representante do CPA, Curso Prático de Arbitragem, coordenado pelo nosso querido amigo Joaquim Muniz, pelo Lucas Mendes, é muito pertinente. Em operações de fusão e aquisição, não pode ter vazamento de informação. Não pode ter. Isso pode desembocar no judiciário, seja numa carta arbitral, e eu vou violar o sigilo, eu vou dar publicidade a isso. E os outros artigos, eu tenho, Tonico, outros artigos, o artigo 93, que você tanto cita, precisa ser cotejado com outras disposições da Constituição. Você tem que analisar isso de uma forma racional e não liberando tudo para a publicidade. A arbitragem é diferente, é um outro processo. É um processo privado, totalmente privado. É a arbitragem comercial típica. Tá? A arbitragem comercial típica. É para ser assim. Sempre foi assim. Não é que ninguém vai deixar... Você falou do Dútico, de Sul América, Halliburton. Tudo bem, mas não vamos liberar tudo. É para ser... Alguns casos vão acabar surgindo, mas a regra é para ser confidencial. É para ser contrário, a regra é para ser público. Você restringe aquilo que precisar ficar, aquilo que for segredo de negócio, aquilo que for para proteger a intimidade. E, aliás, não é o artigo 93, é o artigo 5º. Tá? Ambos, em uma leitura conjunta, né, levam à conclusão que eu estou propondo. Né? E lamento, Joaquim, Lucas, Carrali, mas é inconstitucional. Mudemos a Constituição. O direito não é uma ciência exata. Então, temos... Ela tem sempre dois lados. Tem o meu e os errados. Né? É fácil. Tonico, a gente recebeu uma provocação aqui que acho que é meio em linha
um pouco com o que o Thiago estava falando também, que é assim, a lógica do Dr. Tonico parece equivaler a arbitragem ao contencioso civil, e não expõe as diferenças das jurisdições, o que a nossa lei fez, e outros sistemas não. Assim, a lei das sociedades anônimas e a CLT deveriam reconhecer essas diferenças e preservar a vontade das partes que é estabelecida em contrato. Acho que é mais uma provocação. Eu não sei se eu entendi. A questão de publicar, de determinar essas questões no âmbito do direito material, como está propondo, não sei se vingaria. Agora, está certo o comentário do colega, ou da colega, não sei quem fez, mas na medida em que se fala que há uma dissociação de jurisdições. Exatamente isso. A justiça estatal, ela é a arbitragem, falando de forma positiva, a arbitragem, ela é dissociada totalmente da jurisdição estatal. Totalmente. A arbitragem é um sistema, como diz o meu querido amigo Eduardo de Albuquerque Parente, é um microsistema autônomo autorreferente. É o que ele discute com muita propriedade no seu livro Processo Arbitral e Sistema, editado pela Atlas em 2012. Tá? É um microsistema autorreferente, dissociado. Ele atua de forma coordenada com o Poder Judiciário. Eles andam de mão dada, de forma colaborativa. Ponto final. A arbitragem serve para resolver um conflito X, que nem é mediação. É a mesma coisa a mediação. Por que todo mundo fala que a mediação tem que ser estritamente confidencial também? A gente não pode nem... Os documentos da mediação, que é tratado em mediação, nem pode ser tratado em arbitragem. Está certo isso. Mediação é mediação, arbitragem é arbitragem. Senão você estraga a arbitragem depois. A regra do sigilo, ela tem a sua razão de ser. É isso que eu estou tentando convencer o Dr. Tonico. Espero que consiga, mas acho que vai ser difícil por enquanto. Mas espero que eu consiga. Eu tenho uma última pergunta, até pelo tempo, que, na verdade, veio de um artigo que o professor Haroldo Versosa escreveu também sobre a quebra do sigilo no judiciário. E eu queria mais ouvir a opinião dos dois palestrantes. O professor Versosa fala que derrubar o sigilo presente na arbitragem, na ausência do pedido justificado, que seria o caso do acórdão que a gente está discutindo, porque ambas as partes tinham concordado com o sigilo, implicaria em julgar ultra petita. Uma bela indagação, difícil, né, de pensar, não teria uma resposta agora. O que ele quis dizer é que o juiz não poderia fazê-lo de ofício também, no caso. Aí o Tonico vai dizer que ele ele é o guardião da Constituição Federal e ele pode aplicar diretamente. Acho que julgamento ultra petita, não sei se concordo com o professor Versosa, mas eu acho que o juiz ele deve fazer, em determinadas questões, ele pode agir de ofício, como ele fez aqui. Tá? Agora, ambas as partes pedem. Para que o próprio magistrado vai querer dar publicidade? Não dá para entender. Na minha opinião, não é uma questão de ser ultrapetida, é uma questão de violação de lei federal. Espero que com o RESP, um belo RESP, recurso especial fundado na linha A, violação de lei federal, violação ostensiva do 189, inciso 4, isso seja reformado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. É o que eu espero. Doutor Tonico. Eu espero que você esteja enganado. Né? Não, eu acho... Gente, é matéria de ordem pública. O julgamento não pode ser secreto. Nem o da arbitragem, nenhum julgamento pode ser secreto, a não ser aqueles que a Constituição permite. Bom, e a questão de ordem pública aí já é um pouquinho complicada, né? Porque a gente vai discutir o que é chocante ou perturbador. Julgamento secreto, com todo devido respeito, Tonico, não é chocante, tampouco perturbador, usando as palavras do saudoso Jacó Dória.
Ou seja, matéria de ordem pública eu fico um pouquinho, né? Eu não usaria, tá? Eu acho que é matéria de ordem pública. A publicidade dos julgamentos é, sim, a motivação também. Os julgamentos secretos não são julgamentos que a gente quer num Estado democrático. É coisa que a gente, se Deus quiser, não vai mais ver. A opinião do Dr. Tonico, ela tem o seu valor também. Pouco, não sei, né? Se tem um grande valor. Minha grande dúvida é se isso se aplicará na arbitragem comercial privada. É isso. Acho que é o grande desafio. É um tema que pode merecer aí belas teses, belas dissertações. É um tema que está sendo muito discutido e vale aí um belo trabalho acadêmico para quem tiver interesse. É isso. Bom, eu acho que até conforme as decisões forem se desenvolvendo, a gente pode ter um novo Arbitalks para discutir, né, esse desenvolvimento, como lidar com ele, e ver se o Thiago vai ficar mais certo ou o Tonico. Você tem alguma dúvida? A gente com certeza vai fazer uma segunda edição desse Arbitalks para retomar. Thiago, agradeço muito a sua elegância, a sua paciência, a sua cordialidade, já habituais. Professor, saudações, agradecimento também. Camila, obrigado por tudo. Prazer foi todo meu. É sempre bom trocar ideias, discutir. Acho que o grande ponto da ciência jurídica, de qualquer ciência, está na divergência. Quanto a gente tiver mais divergência, a gente vai encontrar uma solução. É isso. Obrigado, Tonico. Foi ótimo. Adorei aí a nossa discussão, a Camila pela mediação, professor Cláudio Finkelstein, mais uma vez, sempre bom estar com você, Cláudio. Comendador. Muito obrigado a todos por mais um espetacular debate. Cada um tem o seu juízo hoje, talvez com um pouco mais de subsídios. Muito obrigado a todos. E como a Camila lembrou, quem sabe com a evolução do tema e decisões mais firmes em instâncias superiores, voltemos a discutir. Grande abraço a todos. Uma boa noite. Tchau, pessoal. Obrigada.